Queria orar por você, Cacá. Amém. Posso? Amém, com certeza. Vamos orar. Pai, como te falei outrora, quero apresentar o teu servo Cacá na sua presença, para que ele possa ser um instrumento, como ele sempre vem sendo, né, se dispondo a fazer a sua vontade, a falar da sua parte. Então usa o teu servo para ministrar a tua palavra nessa noite, Pai. Usa-o na proporção da fé dele e do teu poder que opera nele e por ele. Obrigado por isso, Deus, e em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Amém. Prega a palavra, irmão. Amém. É uma satisfação muito grande estar aqui, porque alguns de vocês conseguiram me ver bem pequeno e basicamente muitos anos depois eu volto aqui e tenho a oportunidade de refletir a palavra com vocês. Isso para mim é muito satisfatório, porque a caminhada não foi fácil até aqui, mas com certeza valeu muito a pena. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Quer falar que Deus, ele pode fazer muitas coisas, mas ele quer que também a gente faça muitas coisas. Afinal de contas, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para o quê? Para esta terra, para nos ensinar, para nos motivar e a dar exemplos de como pregar as boas novas, de como falar com as pessoas e para dizer, através do sangue de Cristo, nós temos uma vida, e uma vida que vai nos levar à eternidade. Não sei se vocês repararam, mas nas camisas do AME tem um versículo que é 1 Coríntios 3:9. E você pode notar que tem o nome cooperadores. E aí a gente pode pensar, cooperadores, certo, Cacá? Eu vou ler primeiramente o versículo para vocês, de 1 Coríntios 3:9. E a gente vai ter uma ideia aqui do que o versículo fala. 1 Coríntios 3:9. Esse vai ser o texto base, mas eu vou estar utilizando também outros textos, tá bom? 1 Coríntios 3:9 vai dizer: porque nós somos colaboradores ou cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, em todo o seu ministério, ele sabia qual o chamado na qual ele foi chamado. Ele sabia o que fazer para falar sobre a palavra que foi apresentada a ele. Ele tinha uma noção muito clara de qual era o dever e como ele poderia cooperar para o trabalho aqui nesta terra. Em 1 Coríntios, a gente vê que Apolo também tinha um dom de mestre. Ele gostava de ensinar aos membros das igrejas implantadas e também tinha, assim, Estou um pouco nervoso. Ele tinha, assim, a missão de ensinar as pessoas a respeito desse mesmo evangelho. Então, o trabalho funcionava por quê? Tanto Apolo como Paulo, eles sabiam o que precisava fazer. E aí a gente pode pensar, Paulo tinha muita intimidade com Deus. Ele tinha um relacionamento muito próximo de Deus. E esse era um ponto muito importante para o quê? Para saber o que ele poderia fazer e como fazer. E aí, se a gente for acompanhar as cartas que Paulo escreve, ele vai escrever cartas para dois servos, Tito e Timóteo. Até ele chama meus filhos na fé, né? E Paulo, ele dá orientações muito claras de como Tito e Timóteo devem trabalhar nos seus respectivos campos ou as cidades na qual ele era enviada. Então, qual orientação nós temos hoje com acesso a toda a Bíblia? Lembrando que, lá atrás, na época que Paulo ainda estava vivo e os apóstolos, não existia a Bíblia como a gente vê hoje. Ainda estava o quê? Sendo escrito. Eles tinham todo o Antigo Testamento, mas não tinha o Novo Testamento ainda pronto, como a gente tem hoje. Então, era necessário fazer o quê? O envio dessas cartas, para que eles assim recebessem as instruções e as orientações para o quê? Para fazer o bom trabalho e assim conseguir cooperar com
às igrejas e também com o trabalho de Cristo. Mas, e agora? Como ser usado? Como a gente fazer esse trabalho? A gente tem todos os textos bíblicos necessários para isso. Mas a gente vê exemplos como o de Paulo, a gente vê exemplos como o de Pedro, como o de Barnabé, como do próprio Timóteo e Tito. A gente vê vários exemplos. Como usar esses exemplos de ensinos para o trabalho que nós temos aonde nós estamos? Hoje, vocês congregam aqui no Gereissati 1. É o Gereissati 1, né? Isso, o Gereissati 1. Então, quais são as orientações que nós precisamos ter para o quê? Para ensinar as pessoas do Gereissati 1 a entender e a receber essa mensagem. E a cooperar com o quê? Com a salvação dessas pessoas. Bem, eu escolhi a carta de Timóteo por um motivo muito especial. Porque eu gosto muito da carta, é uma carta muito prática, ao meu ver. E também porque o contexto na qual... Na verdade, Timóteo não, Tito está lá inserido, se parece muito com um contexto que a gente tem nos dias de hoje. As pessoas lá estavam com o quê? Com a mente corrompidas. Por quê? Se a gente pensar onde Tito estava, que era em Creta, Creta era uma cidade ali, numa localização bem perto da costa. Era uma ilha na costa e isso facilitava muito as embarcações chegarem lá, pegarem as coisas e saírem. Mas, ao mesmo tempo que era muito bom para se plantar a igreja, também era muito bom para o quê? As pessoas se perderem e assim se corromperem. E a igreja lá estava enfrentando isso. Mas o ponto que eu quero abordar com vocês não é sobre as dificuldades da igreja, mas sim sobre o trabalho que Tito precisou fazer e a orientação que ele recebeu para o quê? Para ajudar os irmãos e as pessoas daquele local ao quê? A entenderem que Cristo é o Salvador e ele tem a mensagem que liberta eles e que descorrompe aqui então essas falsas doutrinas, falsos ensinos e até mesmo perversões que existiam lá. Então, abram comigo agora em Tito. Tito, capítulo 1, a gente vai estar basicamente entre o capítulo 1 e também o capítulo 2. Tito, capítulo 1, do 1 ao 4. Tito, capítulo 1, do 1 ao 4. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, o nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então a gente percebe aqui que Paulo, ele tinha convicção daquilo que ele carregava, que era o quê? A verdade, os ensinamentos de Deus, na qual ele mesmo diz que foi confiado a ele. Então, nos foi confiado esse mesmo evangelho, esse mesmo ensino verdadeiro. Para o quê? Para a gente levar até as pessoas e assim elas o quê? Serem descorrompidas com as coisas deste mundo. Porque, bem, o mundo sempre vai oferecer o quê? Coisas passageiras ou coisas momentâneas, coisas que só envolvem o quê? Este mundo. Mas o verdadeiro evangelho, a palavra que Paulo e todos os outros apóstolos, os discípulos e nós, nos dias de hoje, nós temos uma palavra que, com certeza, ela vai trazer o quê? Uma mudança de vida, mas uma vida que a gente aguarda com muito anseio, eu acredito, que é nos reinos celestiais, nas regiões celestiais. Então, tudo que envolve o mundo vai ser passageiro.
Mas tudo que envolve Deus, Cristo, Espírito Santo, a palavra dele, não é passageira, é eterna. E é isso que a gente precisa o quê? Estar convicto dentro de nós. Porque nos foi confiado, assim como foi confiado a Paulo. Nós temos a obrigação de o quê? De levar esse evangelho. Mas como fazer isso aqui no Gereissati 1? Bem, como eu falei, a situação no mundo, ou a situação nos bairros, nas cidades, parecem girar em torno de corromper os bons costumes, corromper aquilo que o Senhor nos ensina, coisas que não envolvem apenas aqui a terra, mas sim a eternidade. E é sobre isso que a gente vai precisar corromper. É sobre isso que a gente vai precisar o quê? Ensinar essas pessoas, mostrar o quê? Que a gente tem a palavra do Senhor. E aí, então, a gente precisa identificar como fazer isso. Como eu posso contribuir para que as pessoas ao meu redor, as pessoas aonde eu moro, elas podem assim se desprender, se descorromper ou até mesmo tirarem o foco das coisas desse mundo para levar a elas a pensarem nas coisas do alto. Então, o primeiro passo é a gente buscar identificar como podemos contribuir. Paulo, ele tinha a convicção e ele sabia como ele poderia contribuir. Apolo também tinha a convicção e sabia como contribuir. Tito sabia como ele poderia contribuir. Então, o primeiro passo é a gente identificar como podemos contribuir. Para o quê? Para a pregação do evangelho aonde nós estamos. Um segundo passo que eu acho muito importante é orar ao Senhor. Orar ao Senhor para que Ele nos ajude e mostre aquilo que precisamos fazer para contribuir com a pregação do evangelho. Existem muitas coisas que podemos fazer, desde ensinar, desde bater em porta em porta. E eu vou chegar até aí. Mas orar, ter relacionamento, assim como Paulo teve, assim como os discípulos tiveram, é um ponto importante. E eu estava lendo um livro esses dias, e um trecho do livro, ele vai dizer que o inimigo, Satanás, ou como você gosta de chamar, ele não quer que a gente ore. Ele não quer que a gente se encha de Deus. Ele quer duas coisas. Ou que você não tenha nada em mente, ou que o que você tiver na sua mente seja coisas que não sejam de Deus. Então, ele só vai querer duas coisas. Ou que você esteja realmente muito contaminado com as coisas do mundo ao ponto de esquecer Deus, ou não tenha nada. Porque assim ele consegue trabalhar. Mas, se a gente consegue identificar como contribuir, se a gente consegue orar ao Senhor, estabelecer um relacionamento com Ele e o buscar constantemente, o inimigo ele não vai ter força nenhuma contra a gente. E no lugar de a gente se corromper com este mundo, a gente vai estar mais próximo de Deus. A gente vai conseguir identificar o que precisamos fazer. Porque um relacionamento nos torna o quê? Mais próximos. Quanto mais próximo, mais conhecimento. Bem, quando alguém casa ou quando alguém inicia um relacionamento, isso é que acontece. As pessoas descobrem coisas sobre a outra e faz mais próxima. E é assim que Deus quer mostrar para você como Ele quer que você trabalhe. Identificando e também o quê? Orando, falando com Ele. O inimigo ele não quer nada disso, mas nós não temos que nos preocupar tanto com ele, mas temos que nos preocupar sim, com o quê? Em fazer a nossa parte. Porque ele já está perdido, nós não. Nós temos a salvação, nós aceitamos a Cristo e precisamos o quê? Buscar estar mais próximo de Deus. Um terceiro ponto que eu pensei em trazer para vocês foi, uma vez que a gente identifica, a gente ora, a gente vai o quê? Buscar, a gente vai querer realmente fazer isso. E essa é uma coisa que vai ajudar muito, porque não adianta somente a gente ouvir sobre ir de pregar o evangelho a todas as pessoas e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que assim... Não é só ouvir, a gente já ouve muito isso. A gente já sabe o que deve fazer. É algo muito geral. Mas quando a gente identifica o que pode fazer, a gente busca estar mais próximo de Deus. E a gente
quer realmente fazer isso, com certeza a gente consegue. E Deus, ele vai mostrar o caminho que a gente precisa percorrer. E sabe uma coisa que eu achei muito interessante? A gente estava lá no Gereissati 2 ontem e eles fizeram basicamente uma fichinha, onde tinha alguns pontos bem específicos de 10 perguntas, e essas 10 perguntas levavam a entender como as pessoas daquele bairro elas estavam tendo seu relacionamento com Deus. Se era pouco, se era muito, se elas liam, se elas não liam, se elas achavam que era importante ou não. Então, a gente conhecer o terreno vai fazer nos querer trabalhar, porque a gente vai conseguir o quê? Identificar a necessidade. Pensa nas nossas casas. Quando a gente está com a feira do mês feita, fizemos toda a feira, estamos ali, passando as semanas, a gente começa a identificar que alguma coisa faltou. O que a gente faz? A gente vai buscar repor. A gente vai buscar pegar essa necessidade e supri-la. Não é verdade? Então, se a gente faz isso também com a palavra do Senhor, olha, com certeza, a necessidade das pessoas aí fora, elas vão ser supridas. E assim, elas vão fazer o quê? Se descorromper com as coisas deste mundo e vão se encher de Deus. E a gente também vai junto nessa. Não é somente as pessoas conhecerem, mas é a gente estar mais próximo. Então, precisamos querer fazer isso. Precisamos também identificar a necessidade das pessoas e supri-la. Não adianta estar faltando sal e eu chegar lá com 1 quilo de açúcar. Ou não adianta a necessidade ser de um arroz e eu chegar lá com camarão. Oxente, como a gente vai sanar essa necessidade? Se uma pessoa está precisando de orientação para saber resolver alguma questão pessoal, seja financeira, alguma coisa, a gente pode mostrar dentro da palavra do Senhor como fazer isso. E aí a pessoa vai ver que a palavra do Senhor tem tudo. Nós sabemos que ela tem tudo. Porque ela nos ajuda em todas as áreas das nossas vidas. Então, precisamos identificar. Precisamos orar, ter um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos querer fazer isso. Nós precisamos também o quê? Saber o que cada pessoa está precisando. Se é uma necessidade espiritual, a gente vai lá e atende. E assim vai mostrando o exemplo de Cristo. E aí, o quarto ponto é, como vou fazer isso? Olha, andando pelo bairro, eu percebi que as pessoas são muito receptivas. Tivemos bons contatos e boas conversas. Então, é um solo que está aqui, ó, pronto para o quê? Para os cooperadores, colaboradores de Cristo, que somos nós, chegar até essas pessoas e falar: eu tenho o que você precisa, eu tenho a necessidade, eu tenho, na verdade, a solução da sua necessidade, que é Cristo. Então, olha, de verdade, foi muito bom caminhar por aqui. Bem, eu não sei se na época eu morava no Gereissati, eu acho que eu morava no Gereissati 2. Você pode, no Gereissati 2, exato, me confirmar ali. Eu tinha 3 anos, eu acho, quando eu saí daqui, eu era 4. Então eu não tinha muita noção das coisas, mas andando ontem e hoje, de verdade, é algo muito maravilhoso. E saber que as pessoas estão carentes dessa palavra. Estão carentes de o quê? De ouvir a respeito de Cristo. Então, se a gente se organizar, cada um saber o seu papel e o que fazer, o trabalho acontece. E o quê? Buscar ao Senhor em oração e juntos, e não de forma individual. Porque o prêmio em si, a recompensa em si dos nossos trabalhos, não é conseguimos converter 50 pessoas, 100 pessoas. O prêmio é as pessoas serem salvas. É mais pessoas estarem em Cristo e sendo os nossos irmãos em Cristo, sendo aquelas pessoas que vão estar ao nosso lado. E isso é maravilhoso. Essa é a nossa recompensa. Essa é a satisfação que precisamos ter. Não é se vamos encher 3 prédios, 4 prédios. É saber que uma pessoa, 2, 3, 4 aceitaram a Cristo e a necessidade dela foi o quê? Suprida. Então, estar hoje aqui, falando com as pessoas, orando por elas, foi algo que me fez perceber que precisamos trabalhar e trabalhar firmes, buscar ao Senhor e colaborar realmente com esse trabalho. Não é só buscar edificação própria,
Não é só buscar estarmos engrandecendo o nosso Deus aqui, mas é fazer com que outras pessoas também consigam louvar a Deus. Não é somente eu, mas é outra. Não é somente buscar as coisas para mim, mas para outras. Não é só vir todos os dias de programação. É realmente eu vim fazer o meu trabalho e fazer com que novas pessoas possam vir para Cristo. Amém. Vamos terminar com oração, se vocês puderem ficar em pé. Oremos. Pai, louvado seja o teu nome através de nossas vidas, que o Senhor nos use, que possamos agir de acordo com a tua vontade. Sabemos que temos um propósito nessa vida, e o propósito não é fazer a nossa vontade, mas sim a sua vontade. É um privilégio. Somos chamados para ser cooperadores. E é uma grande honra para pessoas como nós podermos servir a um Deus tão maravilhoso como o Senhor. Pedimos perdão por nossas falhas e pedimos que o Senhor nos transforme a cada dia para que sejamos como seu Filho Jesus, que fez a sua vontade, Pai, e te glorificou através da vida dele. E te pedimos que o mesmo aconteça conosco, que o Senhor nos transforme, nos renove e que a cada dia a gente possa espelhar o teu Filho Jesus através de nossas vidas. Que o seu nome seja engrandecido. Quando as pessoas olharem para a gente e ver algo bom, que elas possam ver o teu Filho Jesus e que o nome dele seja glorificado. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos.